Olha, como você disse, eu sou formado em engenharia civil, mas quando fui fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre três profissões: engenharia civil, administração e psicologia. Você vê que são áreas completamente diferentes, né? E, de certa Realmente. maneira, a minha formação, eu busquei conciliar esses três interesses, né? Que, na verdade, são interesses que sempre tiveram aí comigo. Então, eu formei em engenharia, atuei como, como engenheiro civil, tive minha própria empresa. Durante 2 anos, a gente fez muitas obras em Belo Horizonte. Depois eu fui para Falcone, onde eu tive experiência em empresas públicas, privadas, onde eu primeira experiência internacional. E por fim vim para a fundação. Então, de certa maneira, eu trabalhei com obras, isso me desenvolveu pensamento analítico, estruturação de problemas, resolução de problemas. Na consultoria, isso eu levei para a gestão, então, assim, um desenvolvimento muito forte em foco em resultados, em resolver problemas com as pessoas. E essa parte de pessoas aqui na fundação, de liderança, desenvolvimento de time, foi potencializado naquele momento que eu trabalhei como gerente de projetos e também nos papéis de liderança, né? Então, de certa maneira, essa minha dúvida do início, ela se mostrou hoje que eram competências complementares para desenvolver o papel que eu desenvolvo hoje. Perfeito. E nessa linha, pegando um pouco dessa experiência do caminho que você percorreu, André, qual o conselho ou recomendação ou sugestão, como você preferir colocar, que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo e que aspiram a se tornar grandes líderes? Glauco, parece clichê, né? A gente escuta muito isso, as pessoas dizem que são movidas por desafios, mas eu sempre abracei muitos desafios que eu tive ao longo da minha carreira, né? Eu acho que são duas coisas que são importantes. Você está disposto a encarar os desafios, você não tem certeza que você será bem-sucedido, né? Dá um frio na barriga, é desafiador, às vezes você fica ansioso, ó, vai dar certo, não vai dar certo, mas são os momentos de desafio, são os fracassos, né? São os pequenos erros que te dão ali bagagem, te dão conhecimento para você impulsionar a sua carreira. Não persistir, né? Porque quando vem um problema, um erro, você persistir na busca daquela solução. E como eu disse, quando você sai lá na frente com um avanço, muitas vezes bem sucedido, outras vezes nem tanto, mas você avançou, você cresceu na sua competência, você contribuiu para as empresas. Então, eu sempre tive olhei meus olhos brilhavam quando tinha desafio. Outro ponto que eu acho muito importante é você não concentrar apenas na tarefa que você está fazendo, né? Muitas vezes você está no início de carreira, você tem uma tarefa muito operacional. Você tem que concentrar em fazer a tarefa bem feita, entregar aquilo que te foi pedido, mas também para ir além, entender o porquê daquela tarefa, entender o que estão buscando com aquela tarefa, como ela poderia ser melhor. Então, eu acho que ampliar a visão, e isso eu fiz em todas as minhas etapas de carreira, ou seja, não é só entregar aquilo que está no job description, né, no papel daquela função, mas o que faz além. E eu sempre fui assim, mas eu tive esse clique, Clodoaldo, durante esse meu período de consultor e de gerente de projeto na Fundação Dom Cabral, em que quando eu ia para um cliente, ia desenvolver, ia entender quais eram as necessidades daquele cliente. Você sabe que na Fundação Dom Cabral a gente faz muito isso, né? Vai no cliente, entende as necessidades para poder desenhar a melhor solução. E eu sempre fazia uma pergunta, né? Eu conversava com muitos líderes, eu perguntava: por que você acha que você que veio para esse papel de liderança e não um colega, o que te trouxe até aqui? Isso era uma pergunta que eu sempre colocava ali nas minhas entrevistas, e invariavelmente eles respondiam para mim o seguinte: que eles viram um problema que estava além daquilo do papel deles, eles resolveram aquele problema. Seja uma pessoa da área de finanças que viu um processo ali, talvez, de faturamento que não funcionava, e ela falou: eu vou pegar e vou resolver esse problema. Seja uma pessoa da área de RH que viu uma questão de desenvolvimento, de competência, eu vou resolver esse problema, mesmo que não fosse da descrição de cargo delas. Então, esse olhar atento a entregar a sua tarefa, mas também de resolver aquilo que está além, né? Todas as empresas, a gente sabe que precisam de melhoria. Então, acho que o profissional que está atento a esse processo, o que ele pode fazer a mais, o que ele pode entregar a mais, uma contribuição que ele pode dar resolvendo alguma questão que muitas vezes está há anos e ninguém encarou, isso eu deixo como conselho.
Olha, e eu entrevistei pessoas que tinham de graduação a MBAs, mestrados, doutorados no exterior. E para mim, nessa minha é uma análise empírica, mas que vale para mim também, então eu coloco aqui como um conselho, foque não só na sua tarefa, mas também em ajudar a sua organização a ir além. Muito bacana. Você falou uma coisa no começo da sua fala, André, que eu acho fundamental, quando você disse assim, olha, a gente não tem certeza se aquele desafio que a gente está abraçando, se a coisa vai dar certo ou não. E você sabe que eu tenho para comigo que é exatamente essa incerteza que nos estimula, né? Porque se a gente soubesse o que vai acontecer, eu acho que metade, pelo menos, da motivação para abraçar o desafio não existiria, né? Eu acho que a incerteza e que nos força a melhorarmos, a nos transformarmos, a crescer mais, é que nos estimula isso, né? Isso, e temos que encarar isso de uma maneira, eu sei que não é fácil, mas encarar isso de uma maneira positiva, né? Sabendo que o erro faz parte do processo de aprendizagem e crescimento do indivíduo, da organização. A gente trabalha muito isso com os nossos clientes, né? A abertura ao erro honesto, para poder dar essa possibilidade das pessoas se arriscarem, né? A fazerem aquilo que elas acreditam que é o melhor.